Você já parou para pensar que talvez a história da humanidade não esteja completa? E se existissem provas concretas, objetos físicos que desafiam tudo o que aprendemos nos livros, objetos que não deveriam estar onde foram encontrados ou nem existir no tempo em que surgiram? Eles são chamados de UPARTs, Out of Place Artifacts, artefatos fora de lugar. Prepare-se, porque ao final desse vídeo você vai se perguntar: o que mais está sendo escondido da nossa história? Você está no canal Misterioso Mundo. Já deixa o like, se inscreve e pega a pipoca. Em 1938, durante escavações nas proximidades de Bagdá, no atual território do Iraque, o arqueólogo alemão Wilhelm König encontrou um objeto incomum entre ruínas que datavam de mais de 2000 anos. Era um vaso de cerâmica com aproximadamente 13 centímetros de altura. No interior havia um cilindro de cobre e no centro dele uma haste de ferro. Tudo estava lacrado com um tipo de betume. Durante anos, o artefato foi tratado apenas como uma peça curiosa, até que alguém teve a ideia de preenchê-lo com vinagre ou suco de limão. E, para surpresa geral, o artefato gerou eletricidade. Sim, uma corrente elétrica real, saindo de um objeto que teoricamente não deveria existir naquela época. A ciência moderna sugere que poderia ser usado para galvanização, ou seja, aplicar camadas finas de ouro ou prata em metais usando corrente elétrica. Mas e se a explicação for muito mais profunda? O que é mais assustador é que nenhum outro artefato semelhante foi encontrado em escavações posteriores e não existem documentos antigos que descrevam seu uso. Isso nos deixa com mais perguntas do que respostas. Quem criou a bateria de Bagdá? Como sabiam os princípios da eletricidade antes de sua descoberta oficial no século XVIII? Por que esse conhecimento desapareceu? A existência dessa tecnologia em tempos antigos pode indicar que a humanidade já teve acesso a conhecimentos avançados e que eles foram perdidos com o tempo. Seria esse apenas um artefato isolado ou uma pista de uma civilização esquecida pela história oficial? Imagine um computador, criado 2000 anos antes da invenção dos computadores. Parece impossível, pois em 1901, mergulhadores gregos descobriram os destroços de um navio naufragado próximo à ilha de Anticítera, no mar Mediterrâneo. No meio de estátuas, moedas e vasos antigos, eles encontraram um bloco de metal corrompido, coberto de crostas marinhas. Durante décadas, ninguém deu muita atenção, mas quando o objeto foi estudado com raios X, o mundo ficou boquiaberto. Dentro daquele bloco oxidado havia um sistema de mais de 30 engrenagens complexas, feitas com precisão milimétrica, todas interligadas. O objeto ficou conhecido como o mecanismo de Anticítera e logo foi apelidado de o primeiro computador da história. Mas o que ele fazia? Com o tempo, os pesquisadores descobriram que o mecanismo era capaz de prever eclipses, fases da Lua, movimentos planetários e eventos astronômicos com incrível exatidão. O mais surpreendente, ele foi construído no século I a.C., uma época em que, teoricamente, não existiam conhecimentos técnicos para algo tão avançado. Até hoje, ninguém sabe como os gregos antigos construíram algo tão complexo, e nenhum outro mecanismo semelhante foi encontrado desde então. Como um artefato tão sofisticado surgiu em um tempo de tecnologia primitiva? Será que esse conhecimento foi herdado de uma civilização ainda mais antiga? Ou talvez estamos subestimando totalmente o que os antigos sabiam? Em uma mina próxima à cidade de Klerksdorp, na África do Sul, mineradores escavavam rochas extremamente antigas de mais de 3 bilhões de anos. E foi ali, entre camadas profundas da crosta terrestre, que encontraram algo absolutamente inexplicável. Pequenas esferas metálicas perfeitamente esculpidas, com sulcos paralelos que as circundavam de forma simétrica. Essas esferas variam de 2 a 10 centímetros de diâmetro e são compostas por um material
metálico muito duro em alguns casos, mais resistente do que aço. O mais perturbador, elas estavam presas dentro de camadas geológicas que precedem a existência de qualquer civilização humana. Segundo os geólogos, seria impossível que um artefato feito por mãos humanas estivesse ali, a menos que não saibamos toda a história. Alguns cientistas afirmam que as esferas podem ter se formado naturalmente por processos geológicos ainda não compreendidos. Mas, mesmo entre especialistas, há quem admita a precisão dos sulcos e o formato esférico são difíceis de explicar por fenômenos naturais. Isso levanta questões inquietantes. Quem ou o que criou essas esferas? Teriam sido deixadas por uma civilização altamente avançada e esquecida? Ou seriam provas da passagem de seres que não fazem parte da nossa história? Talvez não estejamos lidando apenas com mistérios arqueológicos, mas sim com pistas deixadas por algo muito além da compreensão humana. Em 1908, durante escavações no Palácio Minoico de Festo, na ilha de Creta, o arqueólogo italiano Luigi Pernier encontrou algo que ninguém esperava: um disco de argila com inscrições misteriosas em ambos os lados, com símbolos em espiral gravados de forma impressionantemente simétrica. O objeto, batizado de disco de Festo, possui cerca de 16 centímetros de diâmetro e traz 241 símbolos repetidos ao longo de 61 blocos separados. Esses símbolos não pertencem a nenhuma escrita conhecida, nem ao grego, nem ao hieróglifo egípcio, nem ao cuneiforme mesopotâmico. E o mais curioso, eles não foram esculpidos à mão, como seria comum na época. Foram carimbados com selos individuais, como se fosse uma forma primitiva de impressão em massa. Isso levanta uma dúvida essencial. Teriam os minoicos desenvolvido tipografia milênios antes de Gutenberg? Apesar de inúmeros estudos, ninguém conseguiu decifrar o conteúdo do disco com segurança. Algumas teorias dizem que ele seria uma oração. Outras acreditam ser um calendário ou até um código ritualístico, mas nenhuma explicação foi confirmada. O disco de Festo desafia a lógica linear da evolução da escrita humana. Se os símbolos vêm de uma linguagem perdida, de onde ela surgiu? Estaríamos diante de uma mensagem deixada por uma civilização desaparecida ou algo ainda mais antigo e inexplicável? E aí, qual desses artefatos mais mexeu com a sua mente? Você acredita que existiu uma civilização esquecida ou que estamos apenas arranhando a superfície da verdadeira história da humanidade? O mundo está cheio de perguntas sem resposta. E aqui no Misterioso Mundo, a gente vai atrás de cada uma delas. Se esse vídeo despertou sua curiosidade, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem adora mistérios e, claro, seguir o canal Misterioso Mundo para não perder nenhum novo enigma. Nos vemos em breve no próximo mistério.